Olá, pessoal. Esse é mais um episódio Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos aqui com uma mestre em Direito do Trabalho, a Helena Pontes. Ela tem se especializado em publicações, em pesquisa sobre a precarização do mundo do trabalho, as mudanças que nós estamos sofrendo, a questão de gênero, de raça e a importância do direito do trabalho na manutenção ou não das desigualdades. É um tema importante, é um tema muito atual. Eu quero agradecer muito, Helena, a sua gentileza, disponibilidade, uma mulher atarefadíssima, não imagina quanto, vocês não imaginam quanto tempo, fica ligado, tá bom? Obrigada, Helena. Imagina, eu que agradeço muito o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, Neida. Você é uma referência dentro do sindicalismo para várias mulheres. Você sempre está dando esse espaço para que a gente possa falar sobre as questões raciais, sobre as questões relacionadas ao movimento de mulheres negras, sobre a questão do que a gente pesquisa. Então, assim, só agradecer, não teria nem como dizer não. O espaço na agenda ia ser cavado de qualquer jeito. Eu que agradeço, a gente que agradece, né? Olha, gente, a Helena, junto com o Jorge Luiz Souto Maior, que também é um jurista, não é isso? Faz parte do grupo de trabalho da USP, depois você fala o nome, tudo direitinho. Publicou, ano passado, um livro, quero mostrar para vocês, olha, de peso, né? Um livro importante. Negritando o Direito do Trabalho, né? Aí eu queria começar, Helena, por que este título? Porque ele é importante para o livro. E o que é que contém aqui? Bom, esse livro, ele é o resultado, Enida, de um trabalho coletivo, né, que foi um semestre de estudos do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP, que é coordenado pelo professor Jorge Luiz Souto Maior, pela professora Valdete Souto Severo e pelo professor Gustavo Seferian. Esse programa de estudo eu coordenei junto com o professor Jorge Luiz Souto Maior, com o apoio dele, eu que fui orientanda dele, né, no mestrado. E esse projeto ele tem como objetivo demonstrar o quanto o negro é invisibilizado, o trabalho negro é invisibilizado dentro do mundo do trabalho, dentro do direito do trabalho, mas também o quanto que a produção de intelectuais negros pode ser extremamente importante para enriquecer as perspectivas do direito do trabalho e das produções críticas do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho é isso, né? Como todas as vertentes de pensamento, tem uma vertente que é de defesa da classe trabalhadora, defesa do trabalhador e da trabalhadora, e tem uma vertente conservadora que defende o empresariado, né? As instituições bancárias, enfim, os patrões. E dentro dessa perspectiva do direito do trabalho, eu trabalho com a perspectiva crítica, com a perspectiva que defende a classe trabalhadora, mas sempre teve uma visão, né, de mundo muito embranquecida. Então, muito de estudar categorias, olhar tipos de trabalho em que estão pessoas brancas. Então, a gente vai ver, por exemplo, um monte de pesquisa relacionada a metalúrgico, relacionada a bancários, relacionado a químicos, relacionado a petroleiros. Mas a gente vai ter muito poucas pesquisas falando sobre limpeza urbana, falando sobre terceirizados da limpeza, terceirizados da vigilância, enfim, esses trabalhadores e trabalhadoras que são majoritariamente negros, que fazem um trabalho essencial, né, e que foram, na verdade, afastados de categorias importantes e com mais direitos. Então, quando a gente olha, por exemplo, os bancos, né, o Banco do Brasil foi o primeiro lugar em que a terceirização foi permitida no Brasil. A gente conhece bem, os ouvintes com certeza conhecem bem os direitos dos bancários. Uma das maiores vitórias que os bancários têm, e que a maioria dos trabalhadores não tem, é uma jornada de 6 horas. O que é considerado hoje algo que é o mais saudável para a pessoa trabalhadora e que possibilita que você tenha uma vida, né, para além de trabalhar. Essas pessoas, os vigilantes, os assessoristas e as pessoas que trabalham com limpeza,
foram as primeiras pessoas a serem retiradas da categoria de bancários quando foi permitida a terceirização dentro do Banco do Brasil. Esse tipo de serviço não é um serviço que é a atividade fim de um banco. Algum banco funciona sem estar limpo? Algum banco vai funcionar sem o vigilante ali para proteger, porque, afinal, né, o risco é enorme? Não. Então, essas são atividades essenciais. Mas o que faz haver essa divisão de atividade meio e atividade fim? Uma visão racista do que é trabalho importante e do que é trabalho que não é importante. E aí é nesse trabalho que não é importante que a gente tem se debruçado. Não só eu, como grupo de pesquisa Trabalho e Capital. Que são os mais precarizados, né? Exatamente. São os mais precarizados. Agora, Helena, por exemplo, a terceirização que você está abordando, isso passa por um congresso, passa por leis feitas num congresso que é embranquecido. Bastante. Né? E aí, quando chega na parte do direito, né, os juízes acabam se debruçando ali em cima, é permitido ou não é permitido? Né? Embora as leis sejam, às vezes, existam lacunas que permite uma deliberação do juiz para um lado ou para o outro. Não é isso? Exatamente. Você deveria estar falando, eu acho que é esse aspecto também. Sim, há, de fato, muito isso que você colocou. A gente tem um congresso que faz as leis, que não é um congresso, para além de ser um congresso embranquecido e ser um congresso masculino, e mas é um congresso composto por patrões, ou por pessoas que pensam igual ao patrão. Né? E isso é que eu acho que é um ponto importante. É um congresso que tem que ser mais colorido, né? Tem que ter indígenas, tem que ter pessoas negras, tem que ter pessoas brancas, certo? Mas tem que ter todas as pessoas trabalhadoras, ou envolvidas, envolvidas com pautas trabalhistas, com pautas relacionadas às classes periféricas. Então, é importante que a gente, quando vote, quando vai eleja pessoas que são da nossa classe, né? Tinha um bordão que se usava muito na política antigamente, que minha avó fala muito, trabalhador não vota em patrão. Ponto. Então, essa história que a gente tem hoje de porque o fulano é empresário, ele não precisa mais de dinheiro. Não, ele só é empresário e tem dinheiro porque, justamente, ele explora o trabalho de outras pessoas, né? Ninguém gera emprego. As pessoas absorvem a sua riqueza do trabalho que outra pessoa faz por ela, né? Então, nesse sentido que a gente coloca, então é importante realmente ter um congresso que seja a cara do povo brasileiro, né? Mas que seja a cara do povo e também que tenha compromisso com a classe trabalhadora. Então, quando a gente vota, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Mas a gente também tem um judiciário que não é democrático, né? O único poder para quem a gente não vota é o judiciário. E hoje em dia a gente tem visto dentro do STF, por exemplo, que tem sido feito um trabalho importante com relação à defesa da democracia, à defesa das instituições democráticas, do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, a gente tem visto um STF que tem destruído a legislação trabalhista. O STF, por exemplo, julgou que a terceirização irrestrita ela é constitucional. E nós sabemos que ela não só não é constitucional, como também vai contra várias convenções internacionais. Certo? A terceirização por si só, ela vai contra um dos alicerces da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, que é o trabalho não é mercadoria. Quando eu pego uma pessoa e a força de trabalho dessa pessoa e estou vendendo a força de trabalho dessa pessoa para uma outra empresa, o que eu estou fazendo se não transformando essa força de trabalho de outra pessoa em mercadoria? Certo? Então, é algo que a gente tem que também lutar. Né? O judiciário precisa ser democrático, precisa estar acessível para que o povo possa também julgar. Né, se aquilo ali que está sendo, aquelas decisões são ou não são favoráveis ao povo. E aí, assim, entra toda uma política de cotas que a gente tem hoje em dia para tentar fazer com que o judiciário também seja um espaço com diversidade. Porque hoje o judiciário não é um espaço com diversidade. A gente vê a foto do TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, composta
majoritariamente por homens brancos, que estão julgando nossos filhos negros, estão julgando os meninos negros, estão julgando as mulheres, certo? Em divórcios, em separações, em guardas, enfim. A gente precisa ter representatividade nesses espaços, e não uma representatividade vazia também, mas que se comece a representatividade vazia, que se comece tendo corpos distintos, diferentes naqueles espaços, para ter outros olhares. Você acha que as pessoas diferentes desse perfil, elas são barradas, elas têm mais dificuldade, ou tem menos pessoas também concorrendo para isso, né? Porque o acesso, é aí que eu quero chegar, o acesso ao conhecimento, à educação, a fazer uma carreira, as condições de se fazer uma carreira, para as pessoas que advêm de uma condição social mais adversa, ela é quase impossível, né? Os obstáculos são imensos. Então, né, você acha? Tem essa questão dos obstáculos institucionais, isso é fato. É algo que tem sido apontado com relação aos concursos. Inclusive, tem um artigo do Souto-Maior muito contundente, né, nessa denúncia, é que as pessoas, as notas passaram a ter uma média maior, uma exigência maior, para poder justamente evitar que entrasse pessoas nas cotas. Porque, veja, se a nota de corte passa a ser de 70%, você não tem variação ali para poder entrar pessoas pelas cotas. Quando a nota de corte era 50%, você tinha de 50% até 70%, por exemplo, de variação para as pessoas passarem por cotas. E, nesse sentido, você vai ter o quê? Você vai ter a institucionalidade tentando barrar as pessoas para que elas não consigam acessar as cotas. E isso não atinge só pessoas negras. Sim. Atinge também as pessoas, a camada da população que presta concurso, que é a pessoa com deficiência. Certo? Então, as cotas passaram a ser um tanto quanto inefetivas por conta de políticas institucionais, justamente para barrar as pessoas que teriam esse acesso a essas políticas afirmativas. Para além disso, a gente vai ter o que você colocou, os acessos, né? Os acessos que não vai ter, a população em geral não vai ter. Uma pessoa que trabalha, e no Brasil, as pessoas das camadas mais pobres trabalham desde os 16 anos, 14 anos, tenho certeza que a sua situação foi a minha, a gente trabalha desde muito cedo, certo? Trabalhar e estudar, nós sabemos a dificuldade que é. Trabalhar, estudar, cuidar de uma casa, de filho, dos mais velhos. Como é que a gente consegue acessar esses espaços, certo? Então, realmente, há uma dificuldade muito grande, certo? Porque o concurso por si só, o acesso às cotas, ela não é suficiente para quebrar toda essa desigualdade que a gente tem. As pessoas não têm acesso, por exemplo, não têm condição de pagar um cursinho e ficar o dia inteiro no cursinho estudando, como uma boa parte da população que passa aí com 30, 40 anos no concurso público, certo? Porque não trabalham, podem se dedicar somente a isso, né? Então, mas a gente precisa pensar em políticas públicas e, principalmente, em formas de tornar esse judiciário o mais acessível possível e o mais plural possível, né? E dentro dessa tentativa de buscar um judiciário mais plural, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os protocolos de julgamento com perspectiva de gênero e os protocolos de julgamento com perspectiva racial. Esses são dois instrumentos, né, que foram construídos dentro do CNJ, com participação mais democrática, mas não tão ampla quanto poderia ser, quanto foi em outros países, né, como o México, por exemplo, em que houve uma maior participação popular, mas dentro dos limites da instituição, né, brasileira, foi feito por juízes comprometidos a efetivamente transformar a justiça ou entregar, pelo menos, um documento, né, não é nem um documento, é um documento, óbvio, mas é uma espécie de uma cartilha mesmo de como o judiciário pode ser acessado pelos usuários, pelos advogados. Aí é importante que os sindicatos tenham
tenham isso na mão e usem, certo? E como o juiz, o magistrado, pode julgar através das leis, através das lentes da interseccionalidade, através das lentes dos oprimidos, de uma forma mais equânime, né? Mais justa, né? Então, por exemplo, entender que um assédio sexual, vamos colocar aí, que é algo que acontece muito, né? Ou um assédio moral, que acontece muito na seara trabalhista, principalmente em algumas instituições em específico, é difícil de ser provado. Muito. Certo? A palavra normalmente ele é feito de forma privada, né? A palavra da pessoa tem que ter uma valoração diferente, porque denunciar um crime como esse requer uma coragem, sabe? Então, assim, a inversão do ônus da prova, por exemplo, nesse caso, não é uma injustiça com o empregador. É uma questão justamente de criar uma forma de equalizar a relação, que é, por si só, bastante injusta, né? O trabalhador não está em pé de igualdade com o seu patrão, né? Quem é que, trabalhando no Santander, acredita que efetivamente está em pé de igualdade com o seu empregador? Não tem como acreditar numa bobagem dessa, né? Então, assim, o magistrado ou a magistrada precisa ter essa sensibilidade de compreender, certo? E esses protocolos são uma ferramenta para isso, certo? Poxa, uma pessoa sempre é mais cobrada, uma mulher negra ou um homem negro sempre é mais cobrado que seus colegas, nunca é promovido, apesar de já ter anos de casa, enquanto pessoas mais novas são promovidas e são menos exigidas que esse trabalhador, essa trabalhadora, certo? Apesar dela ter curso, tudo que eu contei aqui já demonstra um panorama muito esquisito de por que essa pessoa não sobe. Isso não é... E aí ela sofre essas cobranças rotineiras que os outros não sofrem, certo? Não está configurado aqui um quadro de assédio? Se ela leva uma testemunha, o banco leva uma testemunha, será que essas testemunhas têm o mesmo peso? Certo? Então, ter esses protocolos ensinam ao magistrado e à magistrada a terem esse outro olhar, essa sensibilidade para pegar esses detalhes, sabe? Então, são instrumentos que foram construídos e que são importantes que toda pessoa trabalhadora tenha conhecimento, Sim. certo? Porque é construído numa linguagem acessível, é realmente um documento informativo, acima de tudo, como uma cartilha mesmo, né? Mas também ele tem exigibilidade. Magistrados têm que aplicar. Então, quando um advogado, uma advogada, ele coloca isso na sua peça, ele aponta que ali está presente os critérios para ser julgado através do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero ou de raça, isso é algo importante e é algo que, efetivamente, as pessoas trabalhadoras têm que conhecer, têm que dominar e têm que aplicar na sua vida, né? Principalmente quando vai entrar com uma ação trabalhista nesse sentido. Sim. Esse debate, eu acho que do direito do trabalho é importante, porque todo mundo vem para a sua profissão, por exemplo, cresce e tal, atua no mundo com uma visão de mundo, né, que é formada. Então, o juiz, no caso também, ele já vem pronto com uma ideologia, que já vem quando ele entra no concurso público. E ali ele vai aplicar aquela lei, ele vai ver o caso de acordo com aquela ideologia dele, com aquele ponto de vista que ele tem. Então, se você tem do lado de dentro pessoas que atuam, né, nos tribunais com uma outra visão, que tem o mesmo conhecimento, tem as mesmas ferramentas, mas tem uma outra visão, isso pode, não é necessário, mas assim, não é certeza, mas pode fazer com que aquela pessoa de boa vontade, aberto, possa ter outra visão, mudar um pouco porque a gente está num mundo, numa sociedade, principalmente a brasileira, muito polarizada, e uma polarização assim
do ódio, né? Tem um lado aí, um ódio danado, uma coisa, um fundamentalismo, um julgamento, isso é levado para dentro dos tribunais, com certeza. Gente que sofreu assédio, gente que foi mulheres estupradas, mulheres Sim. que são criminalizadas. Sim. Na verdade, elas passam de vítimas para serem as culpadas, né? Os algozes, com certeza. Inclusive meninas que engravidam e são, mesmo a lei garantindo o aborto, elas são obrigadas e existe por juíza. Então, não é só o acesso a mais mulheres ou mais negros e negras, porque a mentalidade ela vem junto, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito importante a gente ter noção é que todas nós, inclusive mulheres, reproduzimos machismo, pessoas brancas e negras reproduzem racismo, e todos nós reproduzimos um preconceito que nos atinge enquanto classe trabalhadora, né, com relação a que é esse classismo, né, uma espécie de uma aversão ao pobre, né, mesmo sendo. Sim. E é de suma importância que a gente não abandone a perspectiva do ensinar, né? Eu tenho bastante conflitos e muitas vezes tenho debates que eu não gosto muito de uma perspectiva nova que aparece de eu não sou obrigada a ensinar ninguém. Não, eu não sou obrigada a ensinar ninguém de fato. Eu tenho um compromisso com a coletividade de ensinar. Porque se eu não fosse ensinada, eu estaria aqui reproduzindo o machismo como eu reproduzi uma vida inteira. Eu estaria reproduzindo um racismo que, inclusive, me fez alisar cabelo, me fez, negar o que eu era, sabe? Então, assim, ensinar é importante. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Nelson Mandela, né, que fala que ninguém nasce odiando, as pessoas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Isso é uma perspectiva que a gente perdeu nos últimos anos, certo? Quando a gente se coloca, por exemplo, para construir um livro como esse, para dialogar com a comunidade jurídica, principalmente, é uma tentativa justamente de tentar restabelecer essas pontes. Porque hoje em dia o que acontece é que há uma precarização na construção de pontes, sabe? É cada um gritando de um lado, achando que está certo. E talvez ambos tenham perspectivas e pontos em que estejam certos. Só que um não escuta o outro se não for até o meio da ponte, se não tiver uma ponte construída. Certo? Me parece que nos últimos anos a gente tem destruído pontes, isolado pessoas, cada qual em sua ilha, certo? E mesmo quando as pontes ainda estão constituídas, é cada um gritando de um lado e ninguém quer ir até a metade do caminho, a metade da ponte, para poder entender qual é o lado que um e o outro têm de verdade. Eu tenho bastante dificuldade com defesas incondicionais de certos espaços, governos, porque tudo é muito, tudo é criticável, né? Tem onde melhorar, tem por onde melhorar e não faltam lugares para melhorar, né? Então essas defesas acaloradas me incomodam um pouco e me parece que a gente precisa ter efetivamente mais diálogos com o diferente. Isso vai ser de forma pacífica? Provavelmente não. Porque também essa tentativa de impor a passividade o tempo inteiro me incomoda também. Eu acho que do conflito nasce muita coisa boa, sabe? Eu não sou cristã. Então, eu acredito realmente no conflito enquanto possibilidade de crescimento coletivo. Dentro da perspectiva de matriz africana, a gente acredita nisso, né? A guerra, o conflito, não é algo ruim por si só.
né, deles frutifica, deles fortalece muitas ideias, muitas convicções, muita coisa nova surge na guerra também. Então, tem que haver esse espaço de conflito, tem que haver esse espaço de diálogo, tem que haver esse espaço de debate. As pontes precisam ser construídas, fortalecidas, a gente precisa ir até o centro da ponte para poder falar com os outros que pensam diferente da gente, para a gente encontrar meio termo, não meio termo, mas outros caminhos. Porque esse caminho que a gente está, nem da direita, nem da esquerda, está nos levando a algo bom. Então, assim, a gente fala muito na matriz africana de encruzilhada, né? E encruzilhada não é um lugar de eu ter que escolher um lado ou outro. Na verdade, da encruzilhada nasce outro caminho. Então, de perspectivas diferentes, às vezes nasce outro caminho. Eu não discordo de alguém que, por exemplo, fala que tem que mudar tudo isso aí. Porque esse sistema de morte não me interessa. Nós estamos trabalhando aí em jornadas de 6x1, de 7x1. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida que está trabalhando em trabalho intermitente. Ela viria para a minha festa de aniversário, me ligou chorando, falando, eu não consigo ter mais vida social. Porque eu estou num trabalho intermitente, numa conveniência, loja de conveniência, e eles me chamam para trabalhar, me chamaram para trabalhar, eu estava saindo de casa para ir para a sua festa, eu confirmei com você, mas eu não pude ir. Eu fui trabalhar até meia-noite. Sabe? E isso virou algo comum, né? Dentro da classe trabalhadora, em especial da classe trabalhadora negra. Então, essa pessoa que fala que tem que mudar tudo isso aí, ela está errada? Não. Mas talvez o caminho é o caminho é o outro, né? Que não o de se abraçar a um fundamentalismo religioso, mas que não se abraçar a um conservadorismo, que não se abraçar com a extrema-direita e sua perspectiva de uma guerra que não é uma guerra de conflito de ideia, mas é uma guerra real, uma guerra de morte, é uma guerra numa perspectiva de exterminar, né, a população pobre, seja através de tiro e dessas chacinas que a gente tem no país, seja através de tanto trabalhar. De exploração, ultraexploração, né? Isso veio muito, né? Bastante, né? Foi bem aprofundado com a reforma trabalhista, né? O que era fraude foi a legalização da fraude, né? Exato. Em vez de combater a fraude, não, vamos legalizar. Mas é o que você falou. É um congresso também preenchido, né? Ocupado por patrões que têm o interesse. Tem esse interesse. Então, por isso, você tocou no assunto do 6x1, né? Ou gente que não tem nem um dia de folga, como é que está a importância, né, dessa luta que tem ganho espaço, né? Em adesões importantes, né, do trabalhador, do fim, né, da escala 6x1. É importante a gente entender, né, essa movimentação, né? Porque é uma movimentação que deveria ter saído dos sindicatos, né? Mas a gente hoje em dia tem uma crise no sindicalismo e a gente teve uma movimentação, isso saiu das ruas, né? Isso saiu de uma camada da classe trabalhadora não representada por seus sindicatos, né? Trabalhadores negros que foram para as ruas no Rio de Janeiro para poder, capitaneados pelo RIC, né? Que foram colher assinaturas pela redução da jornada de trabalho. Né? Esse rapaz, ele bateu na porta de vários deputados de esquerda. A única que abriu caminho para ele foi justamente uma mulher trans negra. E esse projeto do fim da escala 6x1 fala muito também, né? Sobre essa perspectiva que a gente está tendo, esse crescimento que a gente está tendo dentro do movimento social, né? De pessoas negras entrando na política, pessoas trabalhadoras negras entrando na política e fazendo realmente a diferença, talvez não de um lugar tradicional como a gente conhece, não do sindicato, não do partido, mas efetivamente da rua, né? O que é realmente muito importante, né? E esse projeto, ele é um projeto com grande potencial de organização da classe trabalhadora, porque é algo que atinge todo mundo,
né? A gente sabe muito bem que, para além das aparências, né, do mundo dos bancários, daquela pessoa que está ali na frente do caixa atendendo a gente, que tem um monte de trabalhadores que são bancários também, que não estão ali na frente do caixa e que trabalham de forma exaustiva e que sabem que podem, a qualquer momento, perder os seus direitos. Certo? Sim. Que com a terceirização irrestrita, como já foi aprovada pelo STF, não se sabe até quando vai se manter efetivamente esses trabalhos como sendo esses trabalhadores vinculados às instituições bancárias. Muita parte, né, muitas das funções nos bancos já são terceirizadas, né? Para além da limpeza, da vigilância, mas funções que são propriamente, historicamente, tidas como de bancários, né? E já está passando para a terceirização. Então, assim, a gente vê, e é isso que eu queria colocar, a gente vê que, ao longo da história, a precarização ela começa em alguns corpos, mas ela não fica nesses corpos só. Então, a vigilância começa em homens negros, a terceirização começa na vigilância, homens negros, limpeza, mulheres negras, assessorista, pessoas, né, negras. Mas ela não parou aqui. Né? Ela continua e aprofunda e chega para toda a classe trabalhadora. Porque é isso, hoje em dia, como você colocou, o rebaixamento é por baixo. Né? O rebaixamento, o nivelamento é por baixo. Né? Então, você vai ter, com a reforma trabalhista, várias realidades que já estavam presentes na vida da classe trabalhadora negra sendo colocadas como, olha, está legalizado. Fraudes que eram comuns na vida do trabalhador negro, como legalizados, certo? Ou seja, o capital não se satisfaz só consumindo corpos negros. Querendo ou não, ele vai atingir outras categorias, né? Que são ocupadas por corpos brancos, e masculinas, majoritariamente. E aí, o que a gente precisa pensar? Que quando uma categoria, como, né, as pessoas, por exemplo, 6x1 atinge quem? Trabalhador de shopping, trabalhador de mercado, são essa galera do comércio. Mas quando há um avanço dessas pessoas, não há prejuízo para essas categorias. Então, é importante que a gente passe a se somar, certo? O 6x1, por mais que... mas 6x1 eu não trabalho, eu trabalho 5x2, está tranquilo. Não está. O 6x1 vai chegar para você. Então, é importante que a gente hoje lute por ter uma 4x3, certo? Por quê? Porque isso aglutina todos nós, isso vai fazer com que a gente possa ter vida. A gente não tem mais vida social. Ninguém está ficando na Netflix, por exemplo, em casa, só porque eu tenho paura de sair para a rua. Não, a gente fica porque não dá tempo de ir para o cinema, porque o cinema é muito caro, entendeu? E porque, efetivamente, entre descansar e ir até o cinema, eu vou descansar. Eu vou dormir no meio da série? Vou, mas depois eu rebobino e vejo de onde eu parei, sabe? Então, assim, não é uma escolha, é uma falta de escolha. A gente precisa recuperar, enquanto seres humanos, a possibilidade de escolha, a possibilidade de viver, a possibilidade de ver os nossos filhos crescerem. A gente não tem mais isso. Tem um poema até, né, de alguém que cada um fala que é de um. Eu não fui checar aquela história das rosas, né? Enquanto está lá mexendo na roseira, entrar no seu quintal, na frente da sua casa, não é comigo. Vai entrar, não é comigo, né? Mas vai chegar em você. Exato. Esse é um debate, um argumento que a gente usa muito, né, com os bancários, porque a gente conquistou as 30 horas e, claro, que os bancos vira e mexe, eles tentam mudar isso. E mudar isso no sentido de fazer as pessoas trabalharem 8 horas e não 6 horas, né? Então, extingue o número de escriturários, criam cargos que são de 8 horas, aí vira e mexe, aquelas confusões. É uma criatividade imensa. E, no Congresso, todo ano tem algum projeto em que eles enfiam assim, o tal do jabutis, ou não, originais mesmo, que é para abrir de sábado. Abre de sábado. Então, a gente não está tranquilo. Todo ano a gente consegue com muito custo. E, às vezes, o próprio bancário ou trabalhadora, não se dá conta disso, porque ele tem o benefício...
e acha que está garantido. Nada está garantido. Nada. Isso é importante que você... Todo direito trabalhista, ele foi adquirido através de luta. Nenhum direito trabalhista, quando tem o trabalho essencial do solto maior, é justamente esse, demonstrar que a CLT nunca foi uma dádiva do governo Vargas. A CLT foi arrancada com muita luta. Todos os direitos trabalhistas que nós temos até hoje foram arrancados com muita luta. E se a gente não luta para manter, a gente vai perder. Isso. Então, a solidariedade de classe, que a gente chama, ela é importante, não é só a categoria, não é... Você tem que estar solidário com toda a classe trabalhadora, porque aquilo que você falou é muito importante. A precarização começa pelo elo mais fraco, né? A exploração, mas o capital não se contenta. Ele vai subir, quem ele conseguir explorar, ele vai explorar. Então, se você não estiver organizado e forte, combatendo, tendo uma resistência, vai sucumbir. Não tenha dúvida disso, né? Exato. E outro aspecto que eu queria abordar é sobre a tecnologia, né? Porque... Antes da gente entrar nisso, só tem um ponto que eu queria colocar da 6x1 ainda, da luta contra a escala 6x1 e pela defesa de uma escala 4x3, uma escala que a gente possa viver. Hoje, o STF está há 1 ano sem julgar o processo da pejotização, que é o tema 1389. Se esse julgamento permitir a pejotização, não vai adiantar nada a gente ter escala 4x3, porque ninguém mais vai ser CLT. Nem bancário, nem trabalhadora de limpeza, nem terceirizado vai existir mais, porque todo mundo vai se transformar em pessoa jurídica. Então, é muito importante que todos nós da classe trabalhadora, a gente lute pela fim dessa jornada de morte, que é a jornada 6x1, que a gente possa ter uma jornada digna para viver de 4x3. Mas a gente também precisa, paralelo a isso, não deixar de vigiar o STF e esse julgamento da pejotização, que está há 1 ano. Várias ações no judiciário estão há 1 ano paradas, pessoas que requerendo o reconhecimento do seu vínculo de emprego sem ter os seus processos julgados, certo? Por conta do STF sem tomar uma decisão que nós esperamos que seja efetivamente uma decisão que vá de acordo com a proteção da vida humana. Ou seja, o nosso trabalho tem que ser protegido. O trabalhador, a trabalhadora precisa de legislação trabalhista e não se transformar em PJ como se efetivamente nós estivéssemos no mesmo patamar de quem explora o nosso trabalho. Esse é um artifício que é bastante usado, né, pelas empresas. É um contrato para não cair nas leis trabalhistas, digamos Exato. assim, né, de CPF. Aí você monta aí tira um CNPJ e a gente faz um contrato de empresa para empresa. E isso, na prática, é para burlar. Né? É uma exploração, porque você está subordinado à empresa mais forte, ao seu contratante. E a pessoa ainda acha, muitas vezes, porque o contrato tem algumas vantagens, recebe mais. Mas as pessoas esquecem que você ficou doente, que segura você... É efetivamente a legislação trabalhista, a legislação previdenciária que te protege. Pessoa jurídica, PJ, não tem. Pessoa jurídica não é pessoa física e, portanto, ela não tem vários direitos, como, por exemplo, a questão de ser assegurado a saúde, ser assegurado licença médica sem demissão, certo? Ter 13º, ter fundo de garantia. Então, as desvantagens são várias. Sim. Sabe? Mas o número de trabalhadores com carteira assinada tem diminuído, né? A maioria, porque a gente falou de terceirização, mas todo mundo é carteira assinada, tem os direitos, esses direitos que você pode claramente reivindicar. A maioria, acho que já chegou em maioria, dos trabalhadores já são informais, né? Aquele que vai se virar de qualquer jeito, né?
Eu acho que esse também é um problema, né? Então, historicamente, a gente sempre teve essa questão das pessoas informais, né? A questão é, como eu falei logo de início, historicamente, os informais são as pessoas negras. Sim. São os quituteiros, são as pessoas que vivem de bico, né? Então, a gente olha, são corpos negros ali. Hoje em dia, não atinge mais só corpos negros. Também está atingindo pessoas brancas. Né? Através do quê? Muito através da pejotização. Agora, quando eu olho, por exemplo, o movimento que tem de afroempreendedores, que não é algo novo, né? É algo que desde sempre as pessoas negras fizeram, né? Em que a partir do primeiro governo Lula tem um forte incentivo para que essas pessoas formem MEI, né? E se legalizem e coisas. Quem é que são essas pessoas? Sabe? São pessoas negras. Então, a solidariedade de classe, mais uma vez, nos cobrando o que não fizemos no passado. Certo? Pessoas negras sempre estiveram nessa informalidade. Hoje em dia, a informalidade está atingindo pessoas brancas. Pessoas negras sempre tiveram que formalizar em MEI para poder tentar ter alguma proteção dentro desse sistema de morte. E, hoje em dia, isso atinge a toda a classe trabalhadora. E pode piorar. Porque pode ser legalizado, como você colocou. Isso pode ser efetivamente reconhecido. E o que é pior é que essa tentativa de reconhecimento tenta equiparar... Então, veja que maluquice. Ela tenta equiparar. Já que pode terceirização restrita, também pode pejotização. Não faz o menor sentido juridicamente. Mas pouco importa o sentido jurídico. Certo? O que acontece é que, hoje em dia, a gente tem um cerceamento... muitas vezes, da possibilidade de julgamento dos juízes também de primeira instância. Por mais que o juiz tenha um entendimento diverso, certo? Você tem as súmulas e os próprios temas que limitam o juiz a julgar de forma contrária. Então, se é julgado pelo STF de tal forma, você não pode julgar. E isso gera sanções, inclusive. Né? Então, tem esse ponto também. Julgamentos com repercussão nacional. Exato. Aí vale para todo mundo. Às vezes, um caso, aí vale para todo mundo. E, às vezes, um caso que não tem nada a ver, como é o caso da terceirização. Mas é isso. É importante que a luta não pode ser... eu estou lutando contra... Não. Lute contra todo tipo de precarização, porque ela vai chegar em você. Há pouco tempo atrás, eu lembro do Galo de Luta, que é um entregador, falando, daqui a pouco todo mundo vai estar como os entregadores estão trabalhando para aplicativo. E nós estamos aí vendo a crescente de aplicativo. Hoje em dia tem aplicativo de advogado. De professor. De professor, de advogado. De empregada doméstica já tem há muito tempo. Né? De diarista. Então, a gente precisa ter essa noção, principalmente nós que estamos em setores da classe trabalhadora menos desfavorecidos, porque todo mundo é explorado, mas que temos algum direito, que estamos menos desfavorecidos, nós precisamos nos juntar com as pessoas que estão mais precarizadas e lutar junto com elas, porque essa precarização vai chegar na gente. Sim, mas você cita, eu acho que no livro, sobre um processo, eu não sei se é de Uber ou entregadores, que estavam pleiteando o reconhecimento, né, de ser empregado, tudo, que dependeria do STF, esse julgamento, né? Eu não sei se já teve, né, se já houve, mas eu acho que os julgamentos têm dado sempre negativo, né? O não reconhecimento, por exemplo, de alguém Uber, de ser empregado da Uber. Tem tido de vários? Tem tido vários tipos de julgamento. Eu não posso te afirmar se tem sido mais ou menos. O que eu sei há um ano, todos esses processos estão parados por conta do tema 389 não ter sido julgado ainda. Então, todos os processos estão aguardando essa decisão do STF para que a gente possa ver qual vai ser o futuro dessas pessoas. Desses entregadores de aplicativo, né, uberizados. E não é só eles, né? Isso vai valer para todos nós. Todo mundo, né? Porque imagina o bancário ser contratado por um aplicativo que seja do Banco do Brasil, do Santander, contratando você para trabalhar por dia. Entendeu? Tem alguém para te atender agora. Aí você vai lá, atende a pessoa e volta e fica o resto do dia esperando para aparecer um outro cliente para poder atender. Aí no 5º dia útil você vai ficar louco.
Como já fica, né? Então, assim, atendendo um monte de gente, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, mas vai ter dias que você não vai ter tanto, e aí você vai ganhar menos por esses dias. Imagina essa realidade. Essa realidade é vivida hoje por uma centena de milhares de pessoas negras que hoje trabalham como entregadores de aplicativo e que são, segundo as pesquisas, majoritariamente, realmente, homens negros, certo? Então, a gente precisa ter atenção e carinho com relação a esses outros membros da classe trabalhadora e entender que se a gente não se juntar com essa galera, a gente vai acabar efetivamente estando na mesma situação, numa situação pior, mais precarizada do que eles e elas. É isso mesmo, recado dado, né, gente? Não só para os bancários, para todos os trabalhadores que estão nos assistindo. Não, com certeza. Com certeza. Aí, eu Mas acho você ia falar de tecnologia. Sim, da tecnologia? Passa por aí a tecnologia, e porque já está comprovado por estudo que assim, a produção da empresa daria para ser feita em 4 dias e o 5º dia descansar. Não precisaria nem trabalhar só os 5 dias, ou daria para trabalhar os 5 dias, mas com menos tempo, não precisariam ser 8 horas. E a empresa teria a mesma produção. Aliás, até maior, porque os estudos demonstram uma produção maior, porque o trabalhador está mais descansado, está mais preparado, está mais feliz, está mais tranquilo para exercer as suas funções, né? Então, Eneida, aí... Você acha que... Eu acho que pouco importa. Tá. Por quê? Porque na nossa Constituição, e não só na Constituição, mas todos os documentos internacionais, o mais importante é a dignidade da pessoa humana. Claro. Então, se a empresa está tendo lucro maior ou não, pouco me importa, porque ela já tem um lucro exagerado. Sim. Certo? Ela não tem que aumentar o lucro dela. Certo? O que a legislação trabalhista garante é o quê? Você não quer obter lucro através da exploração do trabalho de outras pessoas? Então, você tem que garantir para essas pessoas condições de viver. Não estamos nem falando de bem viver, né? Que é um conceito afro-indígena. Não, estamos falando de viver. Pagar as contas, sustentar... Aquilo que está na Constituição, sabe? Sobre o salário mínimo. Pagar as contas, ter moradia, pagar o seu transporte público, ter um transporte público de qualidade, ter um lugar para morar, ter escola com qualidade para os seus filhos. É isso. Quem explora o trabalho das pessoas tem que garantir em troca isso. Certo? Se não garante isso, a gente está em algo que vai até contra as próprias leis do capitalismo. Certo? Porque é uma super exploração. E é isso que a gente passa no Brasil, né? Enquanto país de capitalismo dependente. Enquanto a gente vê na Europa, né? A gente vê na Europa muito direito garantido, né? Lá eles têm uma redução de jornada, lá eles têm um salário que dá condições, lá eles têm médico gratuito na França, por exemplo, certo? Uma situação previdenciária muito boa. Enquanto aqui no Brasil, essas mesmas empresas francesas vêm para cá, ou suecas, ou, enfim, da finlandesas, vêm para cá e não pagam nenhum direito. E se deixarem, vão querer pejotizar a gente, certo? Então, assim, se lá eles trabalham 6 horas por dia, porque lá eles passaram pela Segunda Guerra Mundial e, para eles, há um valor muito alto na dignidade da pessoa humana. Mas eles não olham para a gente com essa... E acham que a gente tem direito a essa dignidade. E eles vão continuar olhando se a gente não exigir. Aliás, serve para financiar lá o bem-estar lá. Exatamente isso. Exploração. Então, assim, a gente precisa... Se a gente não exige a nossa dignidade, se a gente não exige que a nossa dignidade de pessoa humana seja respeitada, e convenhamos, quem é que trabalhando 6 por 1 tem a sua dignidade de pessoa humana respeitada, certo? Então, a gente precisa, efetivamente... De graça nada vai vir. Então, a gente precisa lembrar aos nossos patrões que nós temos o direito de ter uma vida que vale a pena ser vivida. E isso só vai haver, efetivamente, quando a gente demonstrar e tiver muito presente no nosso discurso de que, olha, essa tecnologia que existe foi criada por quem?
por nós, pessoas trabalhadoras. Esse conhecimento que está aí de IA, ele foi criado por quem? Por nós, pessoas trabalhadoras, coletivamente. Então, nós temos o direito de poder exercer hoje a possibilidade de trabalhar menos, porque nós produzimos coletivamente muito, que garante que hoje a gente tenha menos necessidade de trabalhar tantas horas por dia, mas com a mesma qualidade de serviço entrega, com a mesma entrega, certo? Mas o centro do debate, para mim, não é a lucratividade da empresa, que já é alto demais, em especial num país como o Brasil. Sim, não é o centro, não é Sim. o centro, está perfeito. Se eles não pensam nisso, a gente que tem que pensar. Mas aí, não, é claro, mas essa centralidade do trabalho é perfeita. E agora, ela vai ser, os benefícios vão ser conquistados se a gente lutar muito, né? Esse outro argumento que eu coloquei é para dizer, eles não têm nem por que ser contra, porque eles não vão sair perdendo. Entendeu? Mas... Então, não é que esse seja o mais importante, mas assim, é um argumento que ajuda a você levar para frente essa luta, eu acho. É que assim, eu concordo, eu entendo. Não, óbvio que não, nem cogitaria isso, entendeu? Você é uma mulher de luta. Mas assim, o que a gente tem que dar efetivamente importância é que assim, quando veio o 13º, eles falaram que a economia ia quebrar. Quando foi da abolição da escravização, eles falaram que a economia ia quebrar. Isso. Quando veio a CLT, eles falaram que a economia ia quebrar. E todas essas medidas, todas elas, a abolição da escravização, a CLT, toda a garantia de direito que veio desde então, favoreceu ao empresariado. Nunca prejudicou. O fim da escravização permitiu que o mercado interno se abrisse. Houvesse um mercado de consumo interno. Sim. Certo? Quando a gente vê o 13º, favoreceu incrivelmente o comércio. A CLT vem justamente, em alguma medida, para organizar a classe trabalhadora. Certo? O que permitiu que o empresariado pudesse, com as medidas várias que tem ali dentro, que nem todas são tão boas assim para a classe trabalhadora, em especial com relação ao sindicalismo, um sindicato que não é livre de fato, né? Mas preso a categorias, etc. e tal, possibilitou que o empresariado tivesse mais previsibilidade dos gastos. Sabe? Então, todas essas medidas que são boas para a classe trabalhadora, elas são contraditórias. Sabe? Elas têm um outro lado também, que beneficiou os empregadores. E mesmo assim, eles foram contra. Certo? Então, assim, eles serem contra, para mim, é o normal. E eles sabem que é bom para eles. Mas é que entre eu poder aumentar o meu lucro, independente da pessoa, se a pessoa vai morrer de tanto trabalhar, e eu vou perder uma mão de obra. Porque é isso, para eles nós somos números, mão de obra. Então, assim, morre um, entra outro. Então, eu não vou pensar nisso, entendeu? Sim. Eu acho que assim, o nosso discurso enquanto classe trabalhadora não deve ser o da produtividade. Sim, porque eles sabem que a gente é mais produtivo, que a gente é mais feliz. Mas o que eles não querem é que a gente seja mais produtivo, mais feliz e, principalmente, que a gente tenha tempo para poder pensar. Porque esse é um ponto. Sabe? Porque que nós vamos ser mais produtivos, eles sabem. Mas essa possibilidade de a gente ser feliz, de a gente poder sonhar, da gente poder pensar e efetivamente se envolver em projetos, por exemplo, que possa fazer com que a gente construa um outro mundo. É isso que eles querem impedir. Isso é importante. Isso é importante. Porque você manter alguém oprimido é melhor do que você emancipar. Não é? É o medo da emancipação. Com certeza. E isso que faz toda essa precarização que vem das pessoas negras, né, que foram as primeiras, né, por conta de uma escravidão horrível que a gente teve, que vem essa herança, né, porque nada foi feito para mudar a situação. Vamos deixar todo mundo oprimido, mesmo sendo explorado, superexplorado, sem condições, porque é o tal do exército de reserva, olha, vai se sujeitar a qualquer coisa. Exatamente. Acho que essa parte é importante. O encarceramento também, que a gente queria falar,
né? Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. Não, então, a gente Você tem publicações também, né? Sobre gênero, sobre o encarceramento da população negra, né? Tem quando a gente debate questão de raça, né, a gente não tem como não falar sobre encarceramento, não tem como a gente não falar sobre a luta das mães, né, como as mães de Maio, que são daqui da Baixada Santista, por justiça, pelo fim, né? Elas são mulheres que perderam os filhos e lutam para que outras mulheres não percam os seus filhos também, né? Então é de uma grandeza imensa, né? Esse trabalho que elas fazem, essa doação, né? De sair do luto para ir para a luta, para que outras pessoas não passem pela situação que elas passaram. Não tem como a gente falar sobre a questão, não tem como falar de trabalho sem falar sobre encarceramento, sem falar sobre violência. Por quê? Porque muitas vezes o que faz a pessoa aceitar qualquer condição de trabalho é justamente ter uma carteira assinada para não ser chamada de bandido e não levar um tiro à toa. E mesmo isso não o protege. Eu lembro, Neida, que teve aquele caso de Paraisópolis, aquele baile funk, que a polícia entrou atirando, matando um monte de meninos, meninas, uma coisa grotesca. E teve uma manifestação logo em seguida na frente da Secretaria de Segurança Pública. E uma mãe com a irmã chegaram com a carteira de trabalho do menino, que elas tinham acabado de dar baixa. Era um menino que trabalhava ali no centro. Elas tinham acabado de dar baixa. E elas vinham e falavam, olha, tá aqui. Ele era um menino trabalhador. Ou seja, ele aceitou trabalhar por um salário mínimo. Sabe? Em jornada, com certeza, de 8 ou mais horas por dia. Sabe? De 44 horas semanais. Tudo para poder não ser confundido com bandido, para não ter que passar pelo encarceramento, pela mão do Estado. Estava tirando um lazer no fim de semana, no único dia que ele podia tirar um lazer, que era um domingo, foi num domingo que aconteceu esse caso. E, de repente, ele vem e tem ali a vida ceifada, apesar de jogar tudo que o sistema manda ele jogar, fazer tudo direitinho como o sistema manda. E é aquela mãe ali, despedaçada, e tentando mostrar a carteira de trabalho para as pessoas como que... Gente, olha aqui. Como se o Estado tivesse o direito de matar, mesmo que ele fosse traficante. Entendeu? Coisa que não tem também. Mas são pessoas trabalhadoras que estão morrendo. Sabe? São crianças, são meninos trabalhadores. Então, assim, não tem como falar de uma coisa e não falar de outra, porque é isso. A luta, ela é única, né? Eu sei, por exemplo, como sindicatos combativos, como é o Bancários, como é o Sintrajude, como tem vários hoje nesse país, eles são muito criticados, às vezes, pela base, porque, por que dinheiro para a marcha das mulheres? Mas por que esse negócio aqui de negro aqui no meio? Porque a luta, ela é una. Sabe? Quando está atingindo pessoas trabalhadoras, o tiro está atingindo pessoas trabalhadoras dentro da Zona Noroeste ou no Guarujá, como a gente teve ali em Vicente Carvalho, esses tiros não vão ficar só lá, gente. Essa pessoa hoje está dando tapa na cara de um menino na favela, daqui a pouco ele está dando tapa na cara do seu filho, está levando seu filho preso porque o seu filho olhou torto. Ele achou que o seu filho olhou torto. Entendeu? Começa na Zona Noroeste, mas acaba na praia. Sabe? E a gente tem que ter noção disso. E que bom que a gente tem sindicatos, tem sindicalistas, tem lideranças como você, Neida, que tem essa visão, essa sensibilidade, sabe? Porque é muito importante. É muito importante que o sindicato continue exercendo esse papel importante na organização da classe trabalhadora como um todo. Certo? E isso passa pelo apoio aos movimentos sociais. Sim. Né? A gente sabe as dificuldades que a reforma trabalhista, inclusive, impôs aos sindicatos. Então, é uma luta imensa para vocês se manterem de pé, se manterem fazendo o que vocês sempre fizeram historicamente. Né? Você que vem das comunidades eclesiásticas de base também, sabe muito bem o quanto é importante e o quanto foi essencial para a gente sair de uma ditadura, né? Essas organizações que organizam o trabalhador a partir do lugar que ele mora. Sim. Né? Que organiza o trabalhador pelo seu território, pelas suas demandas pessoais, né? As diversas pastorais que surgiram depois. Enfim, então o quanto é importante.
essa organização de base, né? E o quanto isso não está dissociado do sindicato, gente. Uma coisa está totalmente ligada à outra. É de suma importância que o sindicato, numa greve, que vocês, quando parem para exigir direito a aumento do salário, que a jornada seja respeitada, que não tenha assédio moral, que a gente sabe que vocês sofrem muito, é essencial que tenha estudante ali do lado. Por isso que é importante quando o sindicato apoia os estudantes, quando o sindicato apoia as mulheres, é importante que o movimento feminista esteja junto com vocês, que o movimento feminista esteja municiando vocês quando sofrem assédio moral, quando sofrem assédio sexual, por exemplo. Sabe? É a nossa produção que vai ajudar vocês a efetivamente a fazerem essa luta, né? Então, essa troca, né, que sindicatos de luta mantêm, sabe, com os movimentos sociais, é algo muito importante se a gente quiser efetivamente a emancipação de todas, todos e todes. E a gente merece viver, né? Merece. Quanto que a nossa vida foi fácil, né, Helena? Gente, eu vou ter que... Tem mais alguma coisa que ficou que você quer dar um recado final, Não, assim, a única coisa que eu deixo de recado final é que, efetivamente, o quanto é importante que a gente escute sobre tudo, saiba sobre tudo e entenda que as lutas não estão separadas. Elas estão intrinsecamente ligadas, não só porque todas nós somos pessoas trabalhadoras, mas principalmente porque o que atinge a uma pessoa trabalhadora fatalmente vai atingir a todas cedo ou tarde. É isso aí. Viram, gente? Se você ficou até agora, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. É o que a Helena falou sobre ensinar, colocar o conhecimento que ela tem, a vivência, a experiência coletivamente, né? Construir coletivamente, né? Não privatizar o conhecimento, socializar o conhecimento, é isso. E é isso que ela fez isso hoje, né? Agradecer demais, Helena, pela sua aula, não, por colocar o seu conhecimento aqui, socializando, né? Para a gente aprender cada vez mais e refletir para mudar o mundo. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, gente. Até quinta.